Salve, irmão, com uma boa noite de salvação. Eu venho falar nesse vídeo sobre o quarto ministério que o Senhor Jesus Cristo levantou. O quarto ministério, que foi o ministério apostólico, o ministério evangelista, e o ministério profético e o ministério pastoral. Eu vou falar no espírito, porque se a gente for pela letra, a gente erra o alvo, a gente erra o alvo. Porque a gente tem que estar no espírito para poder falar sobre as coisas de Deus ou sobre a palavra de Deus. Veja, Jesus Cristo, quando ele levantou os 12 apóstolos, ele estava com o quê? Com o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava dentro dele. Jesus Cristo levantou 12 apóstolos, veja. Aí tem pessoas que dizem, não, mas só tem 12 apóstolos. A gente vê muito os doutores da lei, os que criam doutrinas de homem, falando sobre isso. Jesus só levantou 12 apóstolos, veja. Até o apóstolo Paulo eles tiram, porque você veja que o apóstolo Paulo foi levantado por Jesus Cristo indo para Damasco. Veja como é as coisas. Quando Jesus Cristo subiu, ele disse que ia ficar o Consolador, que é o Espírito Santo, que é igual a Jesus, que é Deus. E o Espírito Santo ia guiar o povo no caminho da verdade. Aí o que acontece? Se essa teoria que as pessoas falam que não existe apóstolo nem profeta, se isso fosse realmente verdade, não existia pastor e nem evangelista. Por quê? Porque os 12 apóstolos foram mortos e após isso não foi... passou o tempo, a igreja foi perseguida pelo Império Romano, muitos foram cristãos mortos, chegou um tempo que você vê ali, depois de muito tempo, faz 500 anos que eu ouço falar sobre o evangelho após a perseguição do Império Romano, e Marco Lutero reformou há 500 anos atrás. Aí veja, a formação da igreja evangélica, ela vem de um padre, não tem nada a ver com apóstolo, evangelista, profeta, nem pastor. Foi um padre que ele viu, desconcordou com aquilo que a igreja católica estava ensinando e criou de novo o Evangelho de Jesus Cristo, quer dizer, voltou através de um padre. Não foi nenhum desses quatro apostolados, né, no caso. Você vê que quem levantou Lutero foi o Espírito Santo. Você está entendendo que o Espírito Santo, ele está na terra para isso, para guiar a igreja no caminho da justiça. Quem levanta um apóstolo é o Espírito Santo. Quem levanta o evangelista é o Espírito Santo. Quem levanta o profeta é o Espírito Santo. Quem levanta um pastor é o Espírito Santo. E se tiver uma pastora, ou uma bispa, ou uma diaconesa, quem levanta é o Espírito Santo. Você está entendendo? Porque se a gente for pela letra, a gente não vai entender as coisas de Deus. Aí vai, não, mas a Bíblia diz isso, aquilo outro. A Bíblia é o manual de fé para a gente conhecer o Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos vai guiar no caminho da verdade. Porque você veja, Jesus botou 12 apóstolos, levantou 12 apóstolos. Aí depois Jesus veio e levantou o apóstolo Paulo, veja. Aí continuou. Depois esses apóstolos foram tudo mortos. E o evangelho estava sendo o quê? Pregado, ensinado. O evangelho estava sendo ensinado. Aí você veja, hoje, apóstolo que está sendo levantado pelo Espírito Santo. Você pode até não concordar, mas o que vai fazer com que aquele apostolado daquele homem seja confirmado é os sinais de Deus na vida dele. E também com relação agora a profetas. Veja, Jesus falou que o último profeta da lei veio, que foi João Batista, o último da lei. João Batista, quer dizer, na lei ali, o último profeta foi João Batista, na lei. E o profeta Joel,
ele profetizou que no final dos tempos Deus ia levantar profeta e profetisa, quer dizer, pessoas com o Espírito Santo profetizando, tanto homem como mulher. Qual é a diferença do Espírito Santo, que é Deus, para o Espírito que usava o profeta Isaías ou Jeremias da época da lei? Me diga qual é a diferença. Porque não adianta a gente usar a letra sem o Espírito Santo. Me mostre qual é a diferença do Espírito Santo para o Espírito que estava em Isaías, da época da lei. Porque esse Espírito Santo é que vai usar muitas pessoas no mundo inteiro, filho de homens e de mulheres, a profetizar. E é Deus falando para a humanidade através daquelas pessoas. Não é a letra, não tem nada a ver com a Bíblia. É Deus falando através daquela pessoa para a humanidade. Você está entendendo? E veja, se o ministério apostólico, o ministério profeta fosse, o Espírito Santo não tivesse na terra, teria acabado. Está entendendo? Porque quem levanta é o Espírito Santo. Tá certo que tem muitos aí sendo levantados por homem. Por isso que não acontece milagre, não acontece cura, o povo tudo enfermo no círculo de oração, não acontece milagre, não acontece nada. Por quê? Porque são pessoas que não são de Deus, não foi Deus que levantou. Eles até fazem grande sucesso, né? Falando sobre a Bíblia, eles falam sobre a Bíblia, enganam muitas pessoas. Mas aquelas pessoas que verdadeiramente são levantadas pelo Espírito Santo, essas que são de Deus. Porque qual é o pastor? Aí você olha, se você fala que não tem mais apóstolo nem profeta, qual é o pastor ou evangelista que tem na humanidade agora que Jesus Cristo levantou? Eu não vejo nenhum. Porque se tem algum pastor aí, foi levantado pelo Espírito Santo, não foi por Jesus. Você está entendendo? Porque os que foram levantados por Jesus já morreram. Eles já morreram. Os pastores que foram levantados por Jesus, e se é que Jesus levantou algum pastor, que eu não sei, está entendendo? Quem levantou os pastores foram os apóstolos. Os apóstolos morreram, e os pastores que ele levantou também morreram. Então, se fosse nessa tese da letra, o evangelho tinha se acabado. Mas só que Jesus Cristo levantou quem? Ele deixou o Espírito Santo na terra. E é o Espírito Santo que está levantando os apóstolos. Está entendendo? Porque você vê o ministério pastoral, quando o apóstolo Pedro, em Pentecoste, quando houve o derramamento do Espírito Santo, que foi 3.000 almas batizadas com o Espírito Santo, você vê que ele achava que era a profecia de Joel, mas não tem nada a ver com a profecia de Joel. Só basta você analisar as escrituras, porque a Bíblia diz assim, analisar as escrituras, que dela tem a vida eterna. Veja, você analisa a escritura, você vê que Pedro acha que é a profecia de Joel, mas quando Joel fala, ele fala assim, que Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, quer dizer, os filhos e as filhas profetizarão, quer dizer, que vão ser muitas pessoas profetizando. É Deus falando, Deus dentro daquela pessoa falando, através do que ele quiser falar. Não tem nada a ver com a Bíblia isso aí, que Deus vai falar. É o que ele quiser falar para a humanidade. Você está entendendo? É o próprio Deus atuando, não tem nada a ver com a letra mata. Tem muitos aí, doutores da lei, que tá morto por causa da letra. Porque para entender o que está na Bíblia, você tem que ter o Espírito Santo. E Jesus Cristo. Agora, qual é a diferença do Espírito Santo da época da lei, o Espírito de Deus, da época da lei, que usou Isaías e usou os outros profetas, para o Espírito Santo de hoje? Me mostre qual é a diferença do Espírito, porque o Espírito Santo é Deus. Você está entendendo? E a gente tem que obedecer ao Espírito Santo, porque ele é Deus. Se Deus levanta uma pessoa a profetizar, é Deus que está falando. Você está entendendo? É Deus. Quem pode julgar a Deus? Quem o instruiu a Deus para poder julgá-lo? Apesar que os fariseus tentaram julgar Jesus
que falava através do Espírito de Deus, que era o Espírito Santo. Eles tentaram julgar a Jesus. E muitos também tentam julgar o Espírito Santo, até condená-lo, sem saber. Você está entendendo? Usando a Bíblia para isso. Então, o que acontece? Os apóstolos, você vê o apóstolo Valdomiro mesmo. Olha, tudo identifica que foi Deus que levantou aquele homem. Por quê? Por causa dos sinais, os milagres que acontecem. Abraça uma pessoa leprosa e a pessoa é curada. A pessoa abraça um cego de nascença. Eu já vi cegos de nascença sendo curados através de um abraço do apóstolo Valdomiro. Quantos milagres não estão aí? Você vê o apóstolo Agenor Duque, quantos milagres não aconteceram no ministério dele? Isso aí é que confirma o apostolado de um profeta de Deus. Você está entendendo? É uma coisa que só a pessoa sendo do diabo, que a pessoa não entende isso. Os sinais de Deus acontecendo. Você vê mesmo, esse pastor aí mesmo, esse pastor Ailton José Alves, da Assembleia de Deus de Recife. Veja, qual foi o milagre que você viu esse homem orando e alguém sendo curado? A gente só vê esse homem cheio de segurança, nos carros blindados, ganhando um salário de 200 mil reais. E a gente não vê milagres, os irmãos da igreja dele, nos círculos de oração, tudo doente, tudo enfermo. Não acontece milagre, não acontece nada. Quer dizer, se a gente for analisar pela palavra, essa pessoa não foi levantada por Deus. Porque para eu confirmar um ministério apostólico, eu primeiro vejo sinais. E eu não vejo sinal nenhum na vida desse homem que diz ser pastor. Eu não vejo sinal. Como é que eu vou aprovar o ministério desse homem? A mesma coisa é o profeta. O profeta, quando ele fala aquela profecia, tem que ser verdade aquilo que ele está falando. Porque Deus, ele conhece o futuro. Aquilo que está no futuro vai acontecer e todo mundo vai ver que aquela pessoa é o profeta de Deus. Porque se não acontecer, é porque não é profeta. Quer dizer, os sinais é que vão confirmar o chamado dele como profeta, ou o chamado dele como apóstolo, ou como pastor, ou como evangelista. Quer dizer, os sinais que vão fazer com que, apesar que quando o anticristo vir, ele vai fazer sinais também, e vocês religiosos, que ficam na letra discutindo a Bíblia, vocês vão achar até que é Jesus, porque vocês vão ficar na grande tribulação, porque vocês não dão honra ao Espírito Santo. Você está entendendo? Quer dizer, que o Espírito Santo continua levantando apóstolo e profeta. Você está entendendo? Mas o problema é que vocês não dão crédito ao Espírito Santo. Vocês ficam discutindo a letra. Está escrito em João, está escrito em Pedro. Mas Jesus Cristo, quando subiu, ele disse: deixarei o Consolador e ele guiará vocês no caminho da verdade. É o Espírito Santo, minha gente, que está levantando a pastor, apóstolo e também o ministério feminino. Mulher, pastora, mulher, apóstola. Quem levanta é o Espírito Santo. Você está entendendo? Se você for para a letra, você vai ser contra o Espírito Santo. Você está entendendo? Você vê o preconceito que o judeu tem com relação à mulher, devido ao pecado de Eva, lá no Jardim do Éden, que ela fez com que Adão pecasse. Os religiosos tiveram, os povos de Israel, tiveram preconceito com a mulher até hoje. E até hoje esse preconceito continua contra a mulher. Mas o Espírito Santo, ele não tem preconceito, ele não tem sexo. Ele é Deus. E Deus levanta mulher como apóstola, mulher como diaconesa, mulher como profeta, homem como pastor, homem como profeta, homem como evangelista e homem como apóstolo. Quem levanta é Deus, é o Espírito Santo. Coloque isso na sua cabeça, você não pecar contra Deus. Fique na paz em nome de Jesus.